É. Médios invirtos. Gente, eu estou tão arrependido que o tribunal me ofereceu um juiz Outros falam que... e eu não quis por causa da Jack Jota. Agora eu estou num aperto, todo dia tem reunião. Todo dia tem reunião. Não, mas não está igual a mim que estou lá no regimento, então pode ficar tranquilo. Isso passa. Vamos retomar então? Vamos. Retomamos agora sustentações terminadas presenciais e a gente avança para as sustentações à distância. Aí pode chamar na ordem da inscrição das sustentações à distância. Então, do foro de Juiz de Fora, na sessão doutor Jales, no 40 da pauta, escrita a doutora Cássia Andréia da Costa Tarouco, pela recorrente. Juiz de Fora. 40 da pauta. 40, doutor Jales. Nossa, doutor Jales, tem sustentação, doutor Jales? Pois é. Sustentação, acho que eu abri errado. Posso falar, senhor presidente? Sim, por favor. É o 11.67440/2017, o recorrente MRS Logística S.A. e o recorrido é o Olisson Júnior Rosa. O voto é longo e minha proposta de voto é o seguinte: conheço do presente recurso ordinário, rejeita preliminar e enumere, dou-lhe provimento parcial para 1. Autorizar a dedução das parcelas pagas sob a rubrica 093 no cálculo dos valores deferidos a título de intervalo interjornada. E 2. Que na apuração dos reflexos das horas extras seja observada a restrição contida na orientação jurisprudencial número 394 da SD1 do Colento TST. Ressalvo que eu fiquei vencido em parte, adotei o entendimento da doutora Mayuri, porque ampliava o provimento. E manter o valor optado da condenação, porque ainda é compatível. É a minha proposta, senhor presidente. Passa a palavra, eminente advogada, doutora Cássia. Eu consulto se conseguiu ouvir a proposta de voto do eminente relator. Sim, senhor presidente. Então, tem a palavra caso queira sustentar ou se aguarda eventual voto divergente? Vou sustentar porque no voto não foi dito a respeito da validade dos controles de ponto, e esse é a questão crucial desse processo. Tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes dessa mesa julgadora, nobre representante do Ministério Público, bom dia. Bom dia. O aspecto principal que merece ser realçado aqui nessa tribuna diz respeito à validade dos controles de ponto que foram juntados aos autos. A sentença entendeu que os cartões de pontos que foram para os autos não refletem a jornada de trabalho do autor e, portanto, não se prestam para a prova para fins de apuração das horas trabalhadas. Contudo, essa sentença, nesse aspecto, ela deve ser reformada. Porque restou provado que as cadernetas são documentos que ficam na posse dos auxiliares de maquinistas, caso do reclamante, a partir de março de 2017, sendo nelas anotadas de próprio punho pelos auxiliares. A esse respeito, o próprio reclamante confessou no depoimento pessoal que anotava a caderneta em 2 vias, sendo que ficava com uma das vias e a outra era entregue para a empresa. No mesmo sentido, a testemunha Bruno Ricardo também afirmou quanto à possibilidade de retenção de uma das vias da caderneta pelo empregado. A prova oral evidenciou ainda que havendo divergência entre a caderneta e o ponto eletrônico, era possível fazer a retificação. Conquanto algumas das testemunhas tenham informado acerca de alguma dificuldade na retificação dos lançamentos, não ficou provado com que frequência isso acontecia e por qual motivo não era possível fazer essa alteração de horário. Ora, excelência, sem que estes elementos restem cabalmente provados, pode-se dizer que remanesce uma dúvida razoável quanto à sua ocorrência. E, nesse caso, a solução do litígio deve passar pelo exame das regras da distribuição da prova. No caso, o reclamante não demonstrou a impossibilidade de conferência e tampouco a resistência injusta da reclamada em retificar esse registro do ponto. Não há nenhum indicativo nos autos de que a dificuldade de retificação era habitual, revelando-se verdadeira situação excepcional, incapaz por si de tornar inválidos todos os registros de pontos, até porque,
como dito inicialmente, o reclamante passou ao cargo de auxiliar de maquinista, quando então tem acesso a essas cadernetas para fazer os apontamentos das horas trabalhadas, a partir de março de 2007. Mas no período anterior, o reclamante ele se ativou na função de manobrador, com registro eletrônico de jornada nas escalas, chamadas escalas de 4 tempos. Então, assim, a recorrente confia na reforma da sentença para que sejam considerados válidos os controles de pontos e as horas lá consignadas, a fim de que sejam extirpadas as horas extras que foram deferidas na sentença de 1º grau. Muito obrigada. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, Eu tenho uma questão de ordem. Pois não? É porque eu estou entendendo que o caso é de sobrestamento do processo. Não, Ué. não. Aqui o problema é de caderneta Não, porque... Nós estamos negando valor aos acordos coletivos, né, de mudança de horário. A jornada de 12 horas, inclusive... Não, é só nesse ponto, doutor Lucas, mas tem súmula do TST nesse ponto. Tem. A súmula está aqui embaixo. Eu acho que eu suspendo, eu estou entendendo que a gente tem que esperar o TST, porque se você falar assim, não vou validar a convenção, e se o Supremo não validar? Eu acho que Essa é uma discussão que a gente precisa estabelecer aqui na turma, até aproveitar o julgamento, porque alguns colegas estão falando, estão suspendendo muito, vamos julgar. Ou vamos adaptar para cumprir o que está nas convenções, antecipando, mas aí contrariar a nossa súmula. Fica desrespeitoso com a súmula e o tribunal não cancelou a súmula. O TST também não. E a determinação do Supremo é o seguinte: se vai julgar algum processo que envolva pedidos que esteja afastando a aplicação da negociação coletiva, determinou que suspenda. Senhor presidente, a sentença a invalidou. situação de fato é diferente. Nesse caso é diferente? É diferente. Pelo seguinte, aqui não é caso de aplicação só da norma coletiva, é porque existe esse entendimento na Justiça do Trabalho que se o empregado fizer mais horas extras, além daquelas previstas na norma coletiva, a norma coletiva é nula. Assim, Então, esse é o aí tem primeiro um ponto. segundo argumento, né? Não é Pois é. o argumento exclusivo, entendi. Bem, aí... Eu acho que a gente não deve, continuando que eu sou o relator, eu acho que a gente não deve sobrestar, porque a maioria das discussões aqui é sobre matéria de fato. Agora, se depois houver alguma alteração nesse entendimento, o processo voltará e nós discutiremos e julgaremos de novo. Mas eu acho que isso aqui é caso que vai ao TST mesmo. Eu sou pelo Nessa procedimento. circunstância, com essa singularidade que ele colocou, eu indago dos demais votantes se aceitam julgar. Eu fico vencida. Doutor Lucas, aceita Se o julgar? relator insistir, eu vou aceitar, mas eu não vi diferença nenhuma do raciocínio. Tem uma norma coletiva prevendo determinada jornada. Nós estamos negando valor a essa norma coletiva. Mas então vamos Com esclarecer. base no entendimento do TST, estamos negando valor à norma coletiva. Não tem jeito. Se o Supremo fala, não, norma coletiva prevalece que as partes convencionarem prevalecem. Esse entendimento aqui vai ficar superado, mesmo havendo súmula do TST. O juiz... Eu entendo da mesma maneira que Vossa Excelência, mas eu concluo de maneira diferente. Se o Excelso Supremo Tribunal Federal disser que a norma coletiva vale, eu tenho certeza que ele vai dizer isso, ainda vai restar essa matéria relativa à nulidade. Se o empregado faz mais horas extras, pode ser aceita a norma coletiva ou não. Então, aí se a gente já de plano aceitar isso, Aqui a norma coletiva prevê jornada de 12 horas, uma jornada determinada assim. Então, o raciocínio está sendo assim, o TST não permite jornada de turnos ininterruptos e jornada de mais de horas. Nem a outra discussão. A outra discussão é a jornada de 4 tempos. e se a gente parar de Uma julgar esses discussão, é de processos, 4 nós vamos tempos. ficar com um acúmulo na secretaria que depois nós mesmos não vamos dar conta. Então, eu, por mim, julgava mais essa razão de ordem de prática. Nós vamos ter que, no início aí do ano, vamos ter que estabelecer uma diretriz, porque eu também não tenho um norte muito claro onde que suspende. O perigo é a gente paralisar muitos processos e depois decidiu lá, agora você tem 500 processos para liberar. Pois é, esse é que é o problema. Mas nós vamos desatender uma determinação. Pois é, mas estou dizendo assim, nos casos explícitos, ok, mas em dúbio, pró-julgamento. Então, o senhor acha que esse caso não se encaixa na suspensão? Senhor presidente, só para O senhor acha que não? orientar nesse caso, que nós
eu propus o sobrestamento na sessão passada de um caso idêntico a esse. Já está sobrestado no meu gabinete, no gabinete da doutora Maristela, um caso idêntico a esse aqui, nós tiramos de pauta exatamente por aplicação dessa norma. Essa mesma empresa? A mesma empresa. Mas aí é o seguinte, doutor. Não, eu não participo, é só para... Eu acho o seguinte, se o relator quer sobrestar, aí é uma outra situação. Não tem dúvida. Vossa Excelência, eu quero sobrestar. Então, mas eu acho que nós temos aqui, até uma matéria que nós temos que decidir isso também, doutor Sebastião, presidente, eu acho o seguinte, se a gente for parar todo o processo que tem problema de norma coletiva, nós vamos parar praticamente eu tenho dado uma olhada assim, na dúvida está prosseguindo. Agora, quando o tema central da discussão é esse, estou preferindo julgar. Na verdade, é que o tema central, até pela sustentação, é o problema de validade do cartão de ponto. Eu acho que é outro. Então, nesse caso, com ressalva de fundamento, doutora Maristela, vai para o julgamento. Então, o doutor Jales pode prosseguir. Pois não, senhor presidente. Então, aqui, como eu estava dizendo, a ilustre advogada não podia saber disso, porque eu só dei o resultado e falei que tinha deputado. O meu entendimento sempre foi esse, que a prova documental tem que prevalecer, porque o empregado marca cartão durante 5 anos e depois de passados 5 anos ele vem alegar a nulidade. Então, eu acolhia integralmente, até sabendo que os integrantes da categoria ferroviária são pessoas esclarecidas, nenhum deles deixa de marcar o horário correto. Por essa razão, eu fiquei vencido aqui, mas adotei o entendimento da dota maioria, que normalmente diz que prevalece a prova documental. E, por essa razão, eu estou mantendo a respeitável sentença e registrando que eu estou ficando vencido nesse ponto. Como foi apenas esse o ponto sustentado pela ilustre advogada, eu mantenho meu voto adaptado como foi proposto. Doutora Maristela, no mérito? Eu vou acompanhar o entendimento originário, porque eu coloquei horas extras aqui, eu não sei, eu apaguei, porque eu tinha feito o fundamento. Eu tenho igual, porque as testemunhas falam que o reclamante anotava na caderneta e ele ficava na posse dele, e em caso de incongruência ele poderia reclamar. Então, nesse caso, eu acompanho, validando os controles de ponto. Defiro as horas com base nos controles de ponto. Que é o pensamento original do doutor Jales? Do doutor Jales. E doutor Lucas? Também, acompanho. Então, o doutor Jales vai adequar o voto para outro sentido aí, não é? Só as outras horas extras, não, só em relação à extrapolação da jornada. Vai prevalecer, portanto... Então, vai prevalecer, pelo que eu estou entendendo, se eu estiver entendendo certo, vai prevalecer a prova documental relativa ao horário de trabalho, é isso? É. Isso. Pronto. Eu defiro as horas extras com base na prova documental. Agora, se tiver hora extra ou não, isso aí vai apurar na prova documental. Compensando, autorizada a compensação. O Jales vai fazer adequação... De acordo com a prova documental. E aí eu vou fazer a adequação, senhor presidente. Então, nós vamos deferir as diferenças de horas extras, como se apurar em liquidação de sentença, pelo exame dos cartões de ponto. Ok. Eu vou ficar vencida, porque... Mas o sobrestamento não foi arguído pelas partes, seria de ofício, né? De ofício. O doutor Jales não está propondo. Não, eu acho que a empresa arguiu. Quer ver? Tem aqui, deixa eu ver aqui. Eu acho que arguiu também. Litispendência. Não estou vendo essa não arguiu não, doutor Lucas. Deixa, eu vou nem registra. Não registra, não. Não arguiu, não. Vamos, seguinte, tem outro julgamento com a mesma advogada. Pode apregoar agora, doutor Lucas, né? Então, passando para a sessão do doutor Lucas, no 41 da pauta, inscrita a doutora Cássia Andréia da Costa Tarouco, pela recorrente reclamado. Número? 41 da pauta do doutor Lucas. Isso, 41, doutor Lucas. É o processo 11397. É da mesma empresa, né? Então, aqui, doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Eu conheço do apelo, no mérito dou parcial provimento ao recurso do réu para excluir do julgado a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, reduzir os valores dos honorários periciais para R$ 1.600, sem qualquer influência no valor arbitrado à condenação. Adaptando aqui a divergência, também estou dando provimento para absolver a reclamada do pagamento do intervalo intrajornada vencido o relator.
Pois não. Nego provimento ao apelo do autor, reduzindo o valor da condenação para R$ 90 mil com custas pela ré. Pois não. Doutora Cássia. Excelência, me reservo no direito de fazer sustentação apenas se houver divergência. Tá certo. Se houver divergência ampliando a condenação, eu me passo a palavra. Eu sou o segundo votante. A sugestão que eu fiz, o relator já acolheu. Então, nesta forma adaptada, eu estou acompanhando o eminente relator. Já passa a ter maioria, doutor Jales. Senhor presidente, no recurso do reclamante, eu acompanho integralmente o eminente relator. No recurso da reclamada, eu vou ficar vencido no tema da litispendência, porque eu entendo que, atualmente, a norma supletiva da CLT é o CPC, pelo seu artigo 15, e não o Código de Defesa do Consumidor. E no IPCA, eu vou ficar vencido nesses dois pontos. Então, prevalece o voto do relator, vencido apenas em parte o terceiro votante, que ampliava o provimento no recurso da reclamada. Exatamente. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Então, agora nós vamos para o Foro de Uberlândia. Vamos para Uberlândia, sair de Juiz de Fora, vamos lá para o Triângulo. Isso. Na pauta do doutor Antônio Carlos, no 44. Já pode ir adiantando. Tem um fantasma. Então vamos apregoar Uberlândia. Pauta do doutor Antônio Carlos, pode apregoar. Então, na pauta do doutor Antônio Carlos, no 44, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos recorridos reclamados, Banco Bradesco S.A. e outros. Eu indago da doutora Vanessa, está nos ouvindo perfeitamente aí de Uberlândia? Sim, estou. Pois não. Sim. Então, o relator vai anunciar a proposta de voto. Conheço do recurso ordinário deposto pela reclamante, exceto do pedido relativo aos honorários advocatícios. No mérito, nego-lhe provimento. Jane, Nery, Tempo e Bradesco. Está negando provimento. Doutor, aguarda eventual voto divergente. Sim. Peço apenas para constar meu nome na ata de julgamento, por favor. Será registrado. Doutor Lucas, segundo votante. Acompanho o relator. Eu também acompanho, então a decisão é unânime nesse 44. Seguinte. Passando para a sessão do doutor Jales, no 9 da pauta, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos recorrentes reclamados, Banco Bradesco S.A. e outros. O número 9 da pauta do doutor Jales. Bradesco e Cristiano, né? Doutor Jales, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. O processo 10.182/48/2016, os recorrentes são Cristiano Godoy, Banco Bradesco Cartões S.A., Banco Bradesco Tempo Serviço e Algar. O voto é longo e a minha proposta de voto é conhecer dos 3 recursos ordinários e, no mérito, dar provimento aos apelos das reclamadas para 1. Afastar o reconhecimento da ilicitude da terceirização, excluir da condenação, aspas, as diferenças salariais e reflexos, auxílio-refeição, auxílio-cesta alimentação, 13ª cesta alimentação, participação nos lucros e resultados, parcela adicional de participação nos lucros e resultados, horas extras excedentes a 30ª semanal e reflexo, adicional noturno e reflexo, multa prevista na CCT. E 4. Julgar improcedente a ação trabalhista, inverter os ônus da sucumbência, as custas no valor de R$ 5.377,53, calculado sobre o valor da causa de R$ 268.807,80, fica como encargo da reclamante, das quais fica isento porque beneficiário da assistência judiciária. E as reclamadas poderão pleitear a devolução das custas na forma do regulamento. É a minha proposta, senhor presidente. Está atendendo a pretensão do banco reclamado, né? Se houver divergência, ele devolve a palavra da mesma forma. Ok. Há divergência? Eu tenho apenas uma ressalva de fundamento com relação à isonomia, embora não há alteração do resultado do julgamento. Só ressalvo o fundamento Só da doutora ressalvo. Maristela, Eu mas acompanho o relator. sem alterar qualquer nada a conclusão do voto. Então, o resultado fica proclamado conforme anunciado. O próximo. Prosseguindo na pauta do doutor Jales, no 31, inscrita a doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos recorridos reclamados, Banco Bradesco S.A. e outros. 31. É Igor Soares? 31.
O Wellington, né? O nome do reclamante qual que é? Wellington Vilela Ramos. Ah, sim. Eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Eu cliquei. Pois não, senhor presidente. No processo 11.102, a minha proposta é conhecer do presente recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Conhece, nega provimento. Ao recurso do reclamante. Doutor, aguarda voto divergente, se houver. Sim. Há divergência? De acordo. A mesma ressalva, doutor? A mesma ressalva. Então, prevalece a conclusão do relator de negar provimento, apenas com ressalva de fundamentos da desembargadora Maristela. O resultado fica proclamado. Ok, muito obrigada. Pois não. Vamos agora sair de Uberlândia. Vamos para o norte de Minas. Montes Claros. Dando uma Viajando volta. muito. Pois é. Montes Claros. Porque nós vamos viajar nessa rapidez aí também. Ah, vamos. Ela vai sair daqui, vai almoçar lá em Porteirinha. Montes quero Claros. tarde. Vamos verificar se a conexão foi feita de forma adequada. Eu consulto o doutor Clodovaldo, é isso? Você está me ouvindo adequadamente? É um outro colega que também vai fazer a sustentação. Vou chamá-lo aqui. Pois Tá? Esse vai ser o Miguel. É o primeiro ele, né? Bom dia, excelência. Eu indago se está ouvindo perfeitamente, daí o áudio daqui me ouvem. Estou ouvindo. Pois não, então nós vamos apregoar o processo. Doutor Antônio Carlos, pode apregoar, por favor. Então, na sessão, doutor Antônio Carlos, no 38 da pauta, inscrito doutor Clodovaldo da Silva Santos Júnior, pelo recorrente reclamante. Pois não. Então, Eduardo Mendes e posto BM classe, não é isso? Doutor Antônio Carlos, para anunciar a proposta de voto. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes, no mérito do provimento parcial ao recurso da reclamada para, mantendo o percentual fixado, determinar que os honorários advocatícios e sucumbentes devidos pela ré sejam calculados sobre o valor do proveito econômico do autor e os devidos pelo autor sobre o valor dos pedidos julgados improcedentes. E ainda dou parcial provimento ao recurso do reclamante para determinar a incidência do adicional convencional sobre as horas extras deferidas, observada a vigência das normas coletivas anexadas aos autos, incidindo o adicional legal na ausência, e para acrescentar a condenação, pagamento da multa do parafeitado do artigo 477 da CLT. Declara a natureza indenizatória da parcela hora acrescida. Mantém o valor da condenação, porém ainda compatível. Como voto, senhor presidente? Seu voto, eminente relator. Eu passo a palavra ao doutor Clodovaldo para a sua sustentação. Obrigado, doutor. Inicialmente, eu quero cumprimentar a todos que estão presentes nessa sessão, né? Cumprimento na pessoa do seu presidente e os demais desembargadores, na pessoa do desembargador relator, os servidores e demais colegas advogados que se fazem presentes nessa sessão. Bem, eu prometo ser o mais breve possível nessa sustentação, doutores, justamente para ressaltar algumas questões que talvez tenham passado despercebidas, né, com relação ao processo e à sentença que não foi apreciada. Inicialmente, eu quero trazer, né, ao debate com relação ao dano moral que foi fixado a título em razão do descumprimento de normas de segurança e saúde. A juíza de primeiro grau fixou a quantia de 2.000, né? E gostaria de ressaltar aqui que, como foi comprovado em audiência de instrução, de fato, naquele local não havia assento para o trabalhador laborar, para descansar o seu corpo durante a sua jornada, não havia um bebedouro com água potável e não havia refeitório. Tudo isso, né, atenta contra a dignidade e torna o trabalho desse trabalhador, né, do reclamante específico,
que já era obrigado a trabalhar sem intervalo interjornada e sem intervalo intrajornada, de forma muito mais desgastante e que aviltava a sua dignidade. Sendo assim, a gente pleiteia que esse valor ele seja majorado, né, para uma quantia que seja condizente, né, e que possa compensá-lo em razão dessa situação totalmente degradante. Ainda com relação ao dano moral, nós entendemos que a dispensa que foi aplicada indevidamente pelo empregador, ela viola sim a honra do trabalhador, né, que foi desligado sem ter acesso ao fundo de garantia, sem ter acesso ao seguro-desemprego, né, em razão de um fato que vem já desde agosto de 2018, ele está impedido de ter acesso a essas verbas, né, e além disso, né, aqui ainda justificando o pedido de danos morais pela dispensa indevida, a própria pecha da justa causa, né, que foi em razão de um fato delituoso. E como foi demonstrado na própria audiência, excelências, o reclamante ele tem tido dificuldade para encontrar serviço na sua empresa, na sua cidade, justamente porque é uma cidade do interior aqui de Minas Gerais, do norte mineiro, onde nós sabemos que essas pessoas acabam tendo conhecimento ali do cotidiano, da vida das demais pessoas, né? E de fato ficou demonstrado na audiência que esse trabalhador ele está sendo chamado de ladrão, ele está tendo a sua honra violada, né? E em razão disso nós pleiteamos que vossas excelências tenham a sensibilidade para entender que você ser, né, demitido por justa causa, tendo como o estigma de ser um ladrão, né, sendo que o reclamante ele nunca se envolveu com nenhum ato delituoso, sempre teve o seu contrato de trabalho com extrema lisura no desempenho de suas funções, isso enseja, excelências, e eu quero rogar aqui para os senhores o deferimento de tal pedido, né, em razão desse dano que viola a moral, que violou a imagem do trabalhador. Na audiência é claro que foi pontuada essa questão, ele fala que tem tido dificuldades para encontrar emprego, e em razão até por não ter tido acesso a essas verbas que já foram mencionadas aqui. E chama a atenção ainda também com relação à multa do artigo 477, parágrafo 8º da CLT, que não foi aplicada na sentença. Eu chamo a atenção para os senhores para o fato de que a própria súmula desse Tribunal Regional do Trabalho, em que há o deferimento da aplicação dessa multa quando a justa causa ela é revertida em juízo. E aqui eu quero pedir licença dos senhores para fazer a leitura breve da súmula. É a súmula 36 deste polêmico Tribunal Regional do Trabalho, que diz o seguinte: reversão da justa causa em juízo, multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. A reversão da justa causa em juízo enseja por si só a condenação ao pagamento da multa prevista no parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Nesse sentido, nós pleiteamos e reforçamos o pedido da aplicação da multa mencionada, e em razão desses deferimentos também as multas convencionais em razão do descumprimento da convenção coletiva, nesses pontos em que houverem, né, a reforma aqui nessa instância de justiça referente a 40% do salário base do empregado. E peço ainda a atenção dos senhores para, se possível, os senhores apreciarem o nosso pedido de deferimento de tutela de urgência para deferir ao reclamante, por meio de alvará, o acesso ao fundo de garantia depositado, bem como habilitação no seguro-desemprego, né? Desde essa época, desde quando foi demitido injustamente
ele não está trabalhando, ele tem encontrado essa dificuldade para trabalhar, está sem renda, vive graças à ajuda de familiares, né, e da sua companheira que tem ajudado nessa questão, sem condições de mudar da cidade. Sendo assim, eu venho pedir e rogar para os senhores o deferimento também da tutela, né, para já de imediato determinar a liberação do FGTS e ofício ao Ministério do Trabalho para habilitá-lo ao seguro-desemprego. Com essas considerações, eu agradeço ao tempo, né? Peço desculpas desde já por algum equívoco nessa sustentação e muito obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Nós deferimos a reversão da justa causa por o ato imputado ao reclamante não ficou cabalmente demonstrado e estamos determinando o pagamento de todas as verbas decisórias e o acesso à conta do FGTS, enfim, todas as consequências derivadas da dispensa sem justa causa. Agora, não estou deferindo indenização de danos morais por esse fato especificamente. Se isso for o entendimento da maioria, eu adequo o voto. Mas não estou deferindo, por esse motivo, o pagamento de indenização por danos morais. Estou deferindo uma indenização de danos morais pelas condições precárias de trabalho, falta de banheiro, essas coisas, fixadas em R$2.000. Aí eu mantenho o voto como proposto. E com relação à antecipação de tutela, o processo é basicamente matéria de fato, deve descer para execução imediatamente, foi deferido o acesso imediato, ele pode pedir a execução disso perante o juiz da primeira instância. Em síntese, senhor presidente, e a multa do artigo 477 foi deferida aqui nessa instância, nós estamos acolhendo o pedido, acrescendo a multa do parágrafo 8º do artigo 477 da CLT. Estou mantendo o voto como proposto. Está mantendo, né? Desembargador Estou acompanhando o relator. Também estou acompanhando, acho que está dentro da razoabilidade e, como se trata de sumaríssimo, vai voltar logo e de imediato inicia a execução. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. E o resultado fica proclamado. Então, proclamado. Muito obrigado. Ok, vamos ao próximo. Vamos passando para a sessão do Dr. Lucas, no 6 da pauta, inscrito Dr. Hudson Gustavo Pinheiro de Melo, pelo recorrente reclamante. Número 6 da pauta, Dr. Lucas, eminente relator para anunciar a proposta de voto. Pode pedir para chamar. Se ela quiser vir agora, pode. Eminente relator. Estou conhecendo dos recursos, no mérito do provimento parcial ao apelo das reclamadas para absolvê-las da condenação ao pagamento de indenização pela utilização e desgaste do veículo e dou provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação o adicional de periculosidade no importe de 30% sobre o salário, com reflexo em aviso prévio, férias, 13º, FGTS, e para determinar sejam observados critérios para suspensão de exigibilidade dos honorários de sucumbência, na forma do parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT. Declaro que o adicional de periculosidade e seu reflexo em 13º possui natureza salarial, mantendo o valor da condenação porque ainda compatível. Esta é a proposta do desembargador Lucas. Passa a palavra ao doutor Hudson Gustavo para a sua manifestação. Bom dia a todos. Cumprimento os demais na pessoa do relator. Minha sustentação abrangeria, obviamente, aquilo que eu perdi na primeira instância e estaria pleiteando na segunda, que seria o adicional de periculosidade e a multa do 467. Tendo em vista que foi deferido já o adicional de periculosidade, eu vou abordar brevemente sobre a multa do 467 e, em contraponto, também fazer um breve comentário sobre a reforma em relação à questão do veículo. Quanto à questão da multa do 467, que foi indeferida em primeiro grau, o juiz, naquela oportunidade, ele falou que as reclamadas, no caso, as tomadoras de serviços, que é a Claro Embratel,
tendo em vista que as prestadoras, que é a Denis Miranda e a Conectiva, foram revés, elas contestaram o pagamento das verbas decisórias. Mas veja bem, a contestação dessas empresas foi de forma genérica. Elas apenas alegaram que houve o pagamento. E houve o pagamento, então elas, com perdão da expressão, elas jogaram a bola da responsabilidade para a primeira e segunda reclamada. Só que a primeira e segunda reclamada, elas foram revés. Então, nesse caso, a consequência é a aplicação da súmula 69 do TST, que fala que, em caso de revelia, essas verbas serão, vai aplicar a multa do 467 sobre as verbas que, em tese, rescisórias que são incontrovérsias, porque não foi instaurada uma controvérsia real apta a controverter essas verbas. Existem alguns entendimentos do próprio TRT, não dessa segunda turma, que fala que essa controvérsia ela tem que ser real, não pode ser meramente genérica. Até porque a quitação de verbas decisórias se faz com a apresentação de documentos, na forma do artigo 464 da CLT, o que não foi evidenciado aqui, tendo em vista a revelia das reclamadas, da primeira e segunda, que são as reais empregadoras. Quanto à questão do veículo que foi reformado aqui, eu entendo que deva ser reconsiderada pelo relator, eu não sei se há divergência nesse caso, mas a mesma consequência da multa do 467. Houve uma revelia, há o reconhecimento da utilização do veículo, e o veículo ele é imprescindível para a prestação do serviço, tendo em vista que esse trabalhador, que é um técnico instalador, ele teria que percorrer várias residências em localidades diversas, com uma certa distância, ou seja, ele não poderia fazer isso a pé, de bicicleta ou outro meio de transporte, mas sim somente de motocicleta. E isso gerava um custo mensal para ele, que a empresa não pagava, e foi prometido o pagamento, mas não foi pago. Então, são 3 pedidos de veículos sobre o veículo de forma distinta. É o aluguel do veículo, a depreciação do veículo e as despesas com combustível. Peço que, se houve, que o douto relator reconsidere sua decisão e que os demais sigam as matérias manter a decisão de primeiro grau nesse sentido, de manter essas indenizações sobre o veículo. É o que eu peço daqui. Obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Em relação à multa do artigo 467, data vênia da posição sustentada da tribuna, eu entendi que, na defesa das terceiras e quartas reclamadas, foi impugnada essas verbas rescisórias, e isso é o que basta para não se aplicar a multa. Eu não posso aplicar ou não aplicar uma multa pela revelia aplicada a outra empresa. Se essa empresa contestou a verba, ela está contestada e não ocorre a hipótese prevista no artigo 467, data vênia. Já em relação ao aluguel do veículo, também acho que o aluguel de veículo deve ser demonstrado formalmente. Não há como condenar uma empresa a pagar um aluguel de um bem sem que tenha sido demonstrado que houve um contrato de locação a dar base para esse bem, né? Que a motocicleta era essencial para a prestação do serviço, está muito claro, mas isso tudo pode ser combinado pelas partes e pode ser compensado com um valor do salário superior. Então, o reclamante, provavelmente, pelo que foi demonstrado no processo, achou interessante participar desse pacto pelo qual ele, utilizando da motocicleta, receberia uma quantia pelo trabalho prestado. Então, eu também estou negando provimento sobre esse ponto. Pois não. Esse é o voto, eminente relator. Eu, em linhas gerais, eu estou de acordo. A questão do intervalo intrajornada, eu só tenho divergência nesse ponto, que aqui eu entendo incabível para trabalho externo deferir intervalo intrajornada. Quanto ao demais, eu estou acompanhando o eminente
relator. Doutor Jales. Senhor presidente, peço vênia a Vossa Excelência, senhor eminente relator. Eu entendo, nesses casos, que o contrato entre as empresas não é terceirização, é um contrato de empreitada entre as empresas, então eu não daria responsabilidade subsidiária. No recurso das reclamadas, eu fico vencido nas horas extras, e no recurso do reclamante, eu fico vencido no adicional de periculosidade, porque ele era instalador de antenas de TV. E a voltagem e a amperagem existente nesses equipamentos não causa nenhum tipo de risco. Então, curiosidade aqui pelo uso da motocicleta. Pelo uso da motocicleta. Pelo uso da motocicleta, eu entendo que a portaria que dá esse direito foi anulada pelo juiz federal, e a anulação do ato administrativo ordinatório produz efeito desde a época que foi dado. Também não daria periculosidade por essa razão. E no IPCAE, vou ficar vencido nesses 2 pontos em cada um dos votos. Pois não, então prevalece o voto do eminente relator. Já fez a adequação do intervalo entre a jornada? Vou fazer, já. Que aqui eu e o doutor Jales não concedemos o trabalho também. Externo. Não vou ficar vencido. Vencido apenas em parte, doutor Jales. O resultado fica proclamado. Tem mais esquema? Ok, muito obrigado. Pois não. Acabaram as sustentações. Como chegou agora a doutora Maria Raquel? Como é que está lá, doutora Maria Raquel? A gente está em sustentação oral, mas eu falei que aí termina aqui, eles vão votando os que eu não faço parte lá. Pois não. Então, nós estamos aqui atendendo lá e cá. Vamos agora dar preferência à doutora Maria Raquel, porque ela é a magistrada mais requisitada aqui dessa sessão hoje em dia, mais desejada pelas turmas, e por isso temos que aproveitar o precioso tempo que desfrutamos aqui com a presença dela. Então,